E aí, galerinha da segunda série, tudo certo aí? Estão estudando, gente? Fala a verdade. Fala aqui pro tio Jean, se vocês estão estudando ou não. Vocês pegaram no livro aí esses dias? Estão tirando as dúvidas? Não desanima não, galera. Vai tudo se resolver, a gente vai voltar para a escola, vai ficar legal. Nós não vamos, na verdade, o que eu posso dizer em relação ao que tem acontecido aí é que é o seguinte, cara. Nenhuma tempestade dura para sempre, né. Em algum momento tem que vir a bonança, tá. Em algum momento a gente tem que ter um período de calmaria. Nós estamos passando aí por uma tempestade. Aqui em Brasília ainda está tranquilo, né, tem poucos casos aí de covid, mas Deus está tendo misericórdia das nossas vidas e quando a gente voltar, a gente vai voltar aí com toda a disposição, com toda a fé, sem desistir, né, gente. Vamos focar aí nas coisas que a gente precisa focar, porque ficar também sem fazer nada, né, e sabe como é que é, né, mente vazia, oficina do diabo, né, gente. Então vamos focar, tá, galera. Vamos aí corrigir nossas atividades. Eu pedi aí na última aula que vocês fizessem as atividades da página 78 a, se eu não me engano, até 81. Então vamos corrigir aí, tá certo? Vamos lá então. Então vamos aí à questão um. Nós temos um texto aí para responder a 1 e a 2. Aí diz o seguinte: o Instituto Acato é uma organização não governamental e sem fins lucrativos focada na conscientização e na mobilização social para o consumo consciente. E aí nós temos aqui esse cartaz que diz: o oceano não esquece como você descarta suas embalagens, tá certo? Aí a 1 diz: considerando a atuação do Instituto, interprete a finalidade do anúncio. Então, a gente percebe aqui que o objetivo desse anúncio é provocar a conscientização das pessoas, né, na questão ambiental, de não poluir, de não descartar, principalmente esses materiais que demoram a se degradar no meio ambiente, demoram séculos para se degradar, e eles vão se acumulando nos oceanos, vão matando os animais, né, e vão modificando o clima da Terra, entendeu? Então, tudo isso aí retrata tudo isso aí, a questão da conscientização ambiental, né? Aí a 2 diz: analisa a construção do período O oceano não esquece como você descarta suas embalagens. Em destaque no anúncio, especificando a função de cada oração que compõe o conectivo responsável pela articulação entre elas. Então, se a gente observar aqui, o oceano não esquece. A gente tem aqui a oração principal, né? O sujeito da oração principal é o oceano. Eu tenho este com a minha conjunção, que vai conectar a oração principal à oração subordinada. E a oração subordinada aqui é como você descarta, né, suas embalagens. Tudo certo, gente? Tranquilo aí? Vamos continuar então. Só para complementar essa 2 aqui, eu acabei que eu falei, né, quais eram as orações aqui, a oração principal, a oração subordinada, e não disse, né, qual que é a classificação dela. Então, a classificação dela é oração subordinada substantiva objetiva direta, porque quem esquece, esquece algo ou alguma coisa, tá? E este conectivo aqui, a gente também tem, às vezes, função de conjunção comparativa, né? Tudo bem? Mas nesse caso aqui não existe uma comparação, tá? Existe essa conexão entre a oração principal e a oração subordinada aqui. Tudo certo? Aí vamos aqui agora então para 3. E aí tem o texto. Está comprovado que a soneca depois do almoço faz bem para a saúde. Analise a função, desculpa, analise a construção do período, especificando a função de cada oração.
Então a gente sabe que a primeira oração ela encerra aqui, que é a minha oração principal, e o restante é a oração subordinada ligada pela conjunção que, tá? E aí a primeira coisa que a gente faz é descobrir qual é o sujeito dessa oração principal. Como é que a gente faz isso? Perguntando para o verbo. O que está comprovado? Se a resposta é a própria oração subordinada, quer dizer que essa é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tudo certo, gente? Aí a 4 diz: interprete a modalização que a oração matriz demarca em relação à oração subordinada. Bom, aqui está atestando algo, né? Qual que é? Qual que é? O que na verdade está atestando? Que a soneca depois do almoço faz bem para a saúde. Então existe esta comprovação deste fato que é ancorado pela oração principal, está comprovado. Então, é isso que demarca aí essa questão da modalização da oração matriz, que no caso é a oração principal. Tudo bem aí? Então vamos aqui nesse texto, 3 décadas de internet. A tecnologia não é capaz por si só de assegurar a tão prometida liberdade na internet. É preciso uma atenta vigilância. A internet, no modo como a conhecemos hoje em dia, completa 30 anos. Ainda que seja relativamente recente, ela mudou e continua a mudar profundamente as relações sociais, econômicas e políticas, com reflexo em todas as esferas da vida. Se é inegável que a internet é a expressão cabal de capacidade humana de inovar, ampliando e criando inúmeras possibilidades de desenvolvimento, também é certo que ela cada vez mais apresenta desafios para todos, governos, empresas e cidadãos. A tecnologia não é capaz por si só de assegurar a tão prometida liberdade na internet. É preciso uma atenta vigilância. E a da 5 diz o seguinte: identifique as orações subordinadas substantivas subjetivas empregadas no excerto. Então eu vou ter duas aqui, né? Que é, nesse caso, se é inegável que a internet expressão um cabal de capacidade humana de inovar, tá certo? E que a D é certo que ela cada vez mais apresenta desafios para todos. Então essas são, tá? Se é inegável que a internet é a expressão de cabal de capacidade, e é certo que ela cada vez mais apresenta desafios. Então essas são as duas orações subordinadas substantivas subjetivas. E aí a B diz: transcreva do item anterior a oração que também contém uma oração com função de complemento nominal. Então eu tenho aqui, ó. Também é certo que ela cada vez mais apresenta desafios para todos. A governo e empresa, a tecnologia não é capaz por si só de assegurar a tão prometida liberdade. Não, pera. É negável a internet a expressão cabal da capacidade humana de inovar. Tá? Capacidade humana, então de inovar é complemento nominal de humana. Tudo certo? Então, gente. E a 6 diz: nesse excerto do editorial, define-se que é preciso uma atenta vigilância com relação à liberdade na internet. Na sua opinião, essa vigilância pode se referir a quê? Bom, isso aqui é uma resposta pessoal, mas eu penso que essa questão dessa atenta vigilância pode estar nas questões que provocam algum malefício à internet. Então, desde problemas em relação a golpes que existem na internet, né, problema de contas que são invadidas por hackers, sites que têm vários programas que têm a intenção de rastrear senhas. Então, tem esse lado. Aí também tem a questão do que se consome na internet, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas aí, principalmente quando se é mais jovem, né, e não tem muita responsabilidade, a gente meio que perde um certo tempo assim, precioso em deixar de estar focando em algo importante para ficar só mexendo em entretenimento.
na internet. Então, mas é uma resposta, na verdade, pessoal, não tem muito aí o que falar sobre isso. Tudo certo, então? E a 7, marque a alternativa que apresenta a correta classificação da oração apresentada. O professor verificou se as alternativas estavam em ordem. Diz que a oração subordinada é substantiva predicativa. Não, porque o verbo que antecipa a oração subordinada é verbo transitivo direto e não um verbo de ligação, para ser uma oração subordinada substantiva predicativa, tá? Então, tá errado. Lembre-se de que tudo não passou de um engano. Aí diz que é completivo nominal, mas na verdade o verbo que antecipa a oração subordinada é um verbo transitivo indireto. Essa provavelmente não, certeza que é uma oração subordinada objetiva indireta. O sargento indagou de quem era aquela identidade. Aí está dizendo que a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, o que acontece aqui? Então, no caso, eu tenho o verbo indagar, que é verbo transitivo direto. Eu tenho essa oração subordinada que está aqui com essa preposição, mas o verbo transitivo direto não deixa de ter objeto direto mesmo que tenha uma preposição. Então, na verdade, é um objeto direto preposicionado aqui, tá? Então, ela não é um objetivo indireto, tá? E a D diz: seu medo era que ele fosse reprovado no concurso. Oração subordinada substantiva predicativa. Então, tá certo, porque que vem antes dessa oração subordinada é um verbo de ligação, então essa oração subordinada tem valor de predicativo do sujeito, certo? E a 8, a verdade é que a gente não sabia nada. Classifica-se a segunda oração como predicativa, né? Eu tenho aqui um verbo de ligação que antecede a oração subordinada, então a oração tem valor de predicativo do sujeito, então a opção aí é D. Então, galera, 9 aí tem um texto bem grande, eu não vou ler, eu já vou aqui para o enunciado que diz: observe que a oração em destaque neste período exerce a função de objeto direto. Poesia, romance e todas as formas literárias do pensamento buscam vestir-se com cores do país. Isso é objeto direto porque eu tenho um verbo transitivo direto aqui e a oração subordinada tem a função de complementar esse verbo transitivo direto como objeto direto, tá? Aí diz aqui: encontra-se oração com essa mesma função sintática na alternativa. Aí diz aqui: esta outra independência não se fará num dia, mais pausadamente. Então aqui eu tenho uma oração coordenada e não subordinada. Escusado é dizer a vantagem deste universal acordo. Eu só tenho períodos simples aqui. Interrogando a vida brasileira e a natureza americana, prosadores e poetas acharão ali farto manancial de inspiração. Eu não tenho oração subordinada aqui. Não há negar que semelhante preocupação é sintoma de vitalidade e abandono de futuro. Então, eu tenho uma oração subordinada objetiva direta aqui, porque eu tenho o verbo negar, que quem nega, nega algo, alguma coisa. Então, a opção aí é D, beleza? Aí diz: as tradições de Gonçalves Dias, Porto Alegre e Magalhães são assim continuadas pela geração já feita e pela que ainda agora madruga. Não temos aqui uma oração subordinada substantiva. Então vamos aqui na 10, eu não vou ler esse texto todo, não tem necessidade, eu vou ler o enunciado. A respeito do cognitivo que esclarece que os direitos infantis precisam ser recordados, podemos dizer que o termo em evidência é classificado como pronome relativo e introduz, já começou errado, porque não é pronome relativo, é uma conjunção. Então, relativo, de novo, não é conjunção. Conjunção integrante é e encabeça a oração subordinada adverbial. Não é oração subordinada adverbial, é substantiva. Conjunção integrante e encabeça a oração subordinada substantiva. É exatamente isso. Então, já é a D aqui. Pode marcar. Conjunção explicativa e introduz a oração coordenada? Não, é oração subordinada substantiva aqui.
E a 11 diz: lembre-se de que você deve procurar um médico. A oração destacada classifica assim, hein? Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto aqui, eu tenho essa preposição que está junto de uma oração que complementa o verbo transitivo indireto aqui, como complemento de objeto indireto. Logo, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, que é a opção B. Aí a 12, a oração subordinada está corretamente classificada no período. Não era possível que a notícia não abalasse a todos, dizendo que é substantiva objetiva direta. Não, na verdade é uma subjetiva, né? O que era possível? Que a notícia não abalasse a todos, então é subjetiva. Disse ao chefe que precisava sair mais cedo, substantiva predicativa. Não, eu tenho um verbo transitivo direto, então a oração subordinada complementa esse verbo transitivo direto com um objeto direto. É provável conversar sobre a situação. Outra subjetiva, né? O que é provável? Que conversar sobre a situação. Então não está certo. Sou favorável a que penas sejam mais duras, substantiva, completiva ou nominal. Então eu tenho aqui favorável e o termo que complementa este nome é a população subordinada, então é completiva nominal. Não sei se os dois está bom, substantiva positiva não pode ser. E aqui na 13 diz o seguinte, tem essa tirinha aqui que diz: muitas pessoas esperançosas estão me pedindo previsões para o próximo ano. Esse otimismo inocente é um sinal irrefutável de que o ser humano não aprende com a vida. Aí diz: analise os períodos que compõem a tirinha. Então esse primeiro período diz: muitas pessoas esperançosas estão me pedindo previsões para o próximo ano. É um período simples, né? Porque eu só tenho essa locução verbal aqui, beleza? E esse segundo período, esse otimismo inocente é um sinal irrefutável de que o ser humano não aprende com a vida. Então, eu tenho uma completiva nominal, né? Eu tenho irrefutável, que está sendo complementado pela própria oração subordinada aqui. Então, a oração subordinada complementa esse nome, então ela é uma completiva nominal aqui. Tá tudo certo aí? E a 14 diz: pela situação retratada na tirinha, a personagem demonstra ter uma visão otimista ou pessimista da vida. Então, ela diz aqui, muitas pessoas esperançosas estão pedindo previsões no próximo ano. Aí, quando ela diz esse otimismo inocente é um sinal irrefutável de que o ser humano não aprende com a vida, quer dizer que a vida ainda tem algumas lições a ensinar a essas pessoas inocentes que estão cheias de otimismo. Então, na verdade, isso é uma visão pessimista, né, que a mãe Joana tem aí, tá? Aí eu tenho essa tirinha que vai responder as questões 15 e 16. Hoje é meu aniversário, faço 30 anos, ok. É diferente do que eu esperava, mas poderia ser pior. Aí a 15 diz, né? Identifique a oração subordinada substantiva na tirinha e classifique-a. Então, a oração subordinada é aqui, ó, é diferente do que eu esperava, mas poderia ser pior, né? Então, essa parte aqui ó, é diferente. Eu tenho um adjetivo aqui e o termo que complementa esse adjetivo. Então, isso aqui é uma completiva nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? Aí a 16 diz: interprete o sentido que a construção mais insere na mensagem da tirinha. Essa, essa, esse mais ela relativiza a situação que antecede a certeza que poderia ter sido pior ter chegado nos 30 anos. Então, é uma constatação que ele ainda está bem, porque poderia ser pior. É isso que quer dizer esse termo aí, esse mais aí, nessa situação. E aqui eu tenho essa questão que ela é bem capciosa, porque o incauto pode cair aqui numa pegadinha, né? Diz aqui o seguinte: STF decide, dois pontos. Justiça Eleitoral pode julgar a corrupção quando há caixa 12.
Aí a 17 diz: explique a função da oração colocada após os dois pontos no título. O incauto, né? Vocês não, porque vocês são extremamente inteligentes, então não cairia nessa pegadinha. Mas o incauto olharia esses dois pontos e já classificaria como oração subordinada substantiva apositiva, né? Mas para ser apositiva não basta só os dois pontos, tá? Porque o aposto tem que fazer referência ao termo anterior. Justiça eleitoral não tem relação com o STF, tudo certo? Tudo bem que são poderes semelhantes, mas essa parte aqui dessa oração, ela não remete a STF, então não tem como ser um aposto isso, tá? Na verdade, esses dois pontos aqui tá no lugar da conjunção que, porque a priori seria assim: a STF decide que a Justiça Eleitoral pode julgar a corrupção. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu vou ter, na verdade, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá certo? E, então, tome cuidado com isso daí, tá? Aí a 18 diz assim: reescreva o título de modo que ele apresente uma oração subordinada substantiva a positiva. Então, poderia ficar assim: STF decide isso, tá? Justiça Eleitoral pode julgar a corrupção. Aí eu teria uma apositiva. Ou poderia ser também STF apresenta sua decisão, dois pontos. Que decisão é essa? A Justiça Eleitoral pode julgar a corrupção com a Caixa 12. Aí sim já seria uma apositiva, tudo bem? Vamos aqui na 19, no excerto jornalístico a seguir, localize uma oração subordinada e classifique-a. Tá? Então, a oração é essa daqui, ó. A organização, planejamento, leitura e releitura são algumas das principais dicas dadas por quem já participou da seleção no curso de medicina. Então, é isso aqui, a oração vai ser por quem já participou. Quem participa, participa de algo ou de alguma coisa. Então, eu teria aqui uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta aqui, tudo certo? Então, vamos aqui na 20, a 20 diz: selecione a alternativa em que a oração subordinada exerce a função de agente da passiva. A gente sabe que para ter agente da passiva, eu tenho que ter a voz do verbo na voz passiva, com certeza. E para eu ter um verbo na voz passiva, eu preciso que este verbo na voz ativa seja verbo transitivo direto. Então, vamos analisar aqui as situações. As regras são identificáveis pelas características que o grupo definiu. Ah, e tem um detalhe. Eu vou ter uma locução verbal aí, tudo bem? Juntamente com este verbo que ele vai estar, quando na agenda passiva, ele vai estar na forma nominal no particípio, mas nem sempre como referência a um sujeito que sofre ação, tá? As regras são identificáveis pelas características que o grupo definiu. Então, pelas características, é um complemento nominal de identificáveis. Então, isso não é agente da passiva. Todos somos responsáveis pelo que foi estabelecido na reunião. Mesma situação aqui, complemento nominal em relação a esse adjetivo aqui. Então, não é agente da passiva. As normas foram estabelecidas por quem tem autoridade. Então, a autoridade que estabelece as normas. Então, a norma que é sujeito paciente e recebe a ação. E eu tenho um verbo aqui, transitivo direto, na voz ativa, e na voz passiva ele vai ser um verbo no particípio, na forma nominal. Então, eu tenho aqui o verbo no caso aqui, né? O meu agente da passiva é autoridade, certo? Por quê? Porque eles que estabelecem as normas, tudo bem? Só que eu tenho este verbo aqui, tem, tá? Que vai fazer relação com a oração principal, foram estabelecidos. Então eu tenho uma oração subordinada substantiva aqui, certo? E
essa oração subordinada, ela vai ser o agente da passiva aqui. Tudo bem? Quem tem algo ou alguma coisa. Tudo bem? Então, é a C que a oração subordinada tem a função de agente da passiva. Tá? Nessa daqui, nós temos uma completiva nominal, que não é uma agente da passiva, e aqui também a dúvida de que estávamos corretos permaneceu a mesma situação. Eu tenho uma completiva nominal que não tem a função de agente da passiva. Aí a 21 diz, leia um excerto do artigo 227 da nossa Constituição. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Aí a diz, quantas orações há nesse período? Eu tenho duas orações. A primeira é dever da família, da sociedade e do Estado. Esta é a minha primeira oração. E daqui para frente é a minha segunda oração, daqui até o final. E nós vamos classificar como oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Por quê? Porque quando eu separo esses períodos aqui, eu faço a pergunta para primeiro, quem é o sujeito? Aí você faz a pergunta, de quem é o dever, né? Aí a resposta é o segundo período, por isso que ela é uma subjetiva. Mas perceba, nós não temos uma conjunção que vai fazer com que o verbo se conjugue. Então, o verbo vai ficar na forma nominal aqui, ó, segurar, no infinitivo. Então, por isso que ela é classificada como subjetiva reduzida de infinitivo. Aí na 22 diz, localize no título uma oração desenvolvida e uma reduzida e classifique-as. Então, a primeira é, ministra dos Direitos Humanos diz, né, é a minha primeira oração, a minha oração principal. Então, neste caso, quem diz algo ou alguma coisa. Então, a minha oração subordinada vai ser classificada como essa primeira oração, no caso aqui, né, vai ser classificada, essa daqui no caso, vai ser classificada como objetiva indireta. E a segunda oração, ministra dos Direitos Humanos diz que o objetivo é erradicar, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo aqui, tá certo? Só um comentário, essa oração ela é desenvolvida, ministra dos Direitos Humanos diz, porque eu tenho um verbo aqui, ele está conjugado, então por isso que ela é desenvolvida, tá? E no caso aqui, erradicar é um verbo no infinitivo. Então, o que acontece aqui? Se ele está no infinitivo é porque ele não está conjugado. Aí, no caso, é uma oração reduzida por isso, porque está no infinitivo, certo? Aí aqui diz para eu reescrever isso aqui de forma a manter um período simples, né? Aí eu poderia colocar assim. Para a ministra dos Direitos Humanos, o objetivo do Brasil é a erradicação da violência contra as mulheres. Então, eu transformaria um período subordinado, inclusive com duas orações substantivas, subordinadas, em um período simples somente. Então, vamos aqui na 24, não vou ler esse trecho todo, eu vou já no enunciado, que diz o seguinte: assinale a alternativa em que a oração destacada tem a mesma natureza sintática, substantiva, adjetiva ou adverbial da que foi sublinhada em dividir os profissionais por grupos etários, e aí a gente vai ter que analisar. O que acontece? Se eu coloco assim, que se divida, não, os profissionais que são divididos por grupos etários, ou os profissionais que são divididos por grupos etários,
isso é uma oração subordinada adjetiva. E mudanças que se percebam no comportamento, ou seja, essas duas orações aqui, elas têm mesma natureza sintática de serem orações subordinadas adjetivas que, no caso, estão reduzidas de infinitivo as duas. Percebe aqui? E quando eu conjugo esses dois verbos aqui, eu vou ter aí uma oração para facilitar o entendimento, uma oração desenvolvida. Então é a A já, a gente nem precisa olhar as outras opções. Tá certo então, gente? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Se você não entendeu alguma coisa, volte aí e assista novamente. Então, um abraço e até a próxima aula.